Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira e hoje é um dia especial, afinal de contas, estamos às vésperas das eleições 2026 e nós vamos começar nesse exato instante uma série de entrevistas relacionadas às eleições 2026. E no nosso palco para comandar essa entrevista de hoje está o nosso companheiro jornalista Júnior Quinteiro. Bom dia, Júnior. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen, André Godinho, Lou Panhozzi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o primeiro jornal da Prever FM. Bom dia, o doutor Guilherme que está com a gente aqui. Tudo bem, doutor? A gente vai bater um papo muito legal sobre eleição, né, Márcio? E quase que uma extensão da entrevista do Radar ontem, né? Não tenha dúvida. E é importante, sempre no sentido de conscientizar o eleitor da importância de votar, de comparecer às urnas e tudo mais, e também para tomar cuidado com tudo que pode acontecer com relação à inteligência artificial, fake news e tudo mais. E por isso nós convidamos para começar essa série de entrevistas o doutor Guilherme Rocha, que é especialista em direito eleitoral, Júnior. Professor e advogado, inclusive já recebeu recados aí de seus alunos, né? Batimos um papo lá fora, né, doutor Guilherme, sobre eleição, sobre bastidores. E esse ano nós temos um adicional que é a inteligência artificial, né? As redes sociais já estavam sendo usadas, acho que desde a eleição de 2018, que nós tivemos um aprimoramento disso, né? E agora a inserção da inteligência artificial, e que cria até um termo novo para a gente, né? Que é a deepfake, né? Há muita preocupação com isso, né, doutor? Bom dia, Júnior. Bom dia, Márcio, e a todos no estúdio. Bom dia a todos os espectadores do Primeiro Jornal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer abrir aqui essa série de entrevistas que são tão importantes, né? Como o Márcio falou, período de muita relevância para conscientizar a sociedade. Uma eleição como as que nós já tivemos, saberemos, bastante tumultuada, especialmente pela polarização que o país vive, mas com novidades. E aí, Júnior, quando você abre esse assunto, nós teremos pela primeira vez uma inteligência artificial dentro da eleição. A inteligência artificial faz parte do cotidiano de muitas pessoas, mas no contexto eleitoral, é definitivamente nessa eleição que a gente vai encontrar o impacto dela. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução disciplinando especificamente regras sobre inteligência artificial. É possível usar na campanha. Os partidos, os candidatos farão uso de inteligência artificial, isso é lícito, para melhorar uma imagem, para melhorar uma qualidade de som, a voz, para corrigir erros. Agora, sempre que for usada a inteligência artificial, isso deve ser informado ao eleitor. Então, em todos os vídeos, seja na TV ou seja na internet, precisa haver uma legenda. Esse vídeo foi manipulado por meio de inteligência artificial. E a deepfake, aí é algo proibido. Aí a gente está falando de algo da IA não para aprimorar algo, mas de algo construído lá na inteligência artificial. Totalmente. A gente fala que isso é o conteúdo sintético. Eu peguei a tua foto, eu peguei um trecho da sua voz e aí eu coloquei para a inteligência artificial fazer a mágica, construir algo. Isso não pode ser usado para prejudicar, porque a gente poderia, né? Criar a imagem de um candidato a presidente falando coisas absurdas, prometendo excluir direitos, por exemplo. Não pode ser usado para discursos negativos, mas também não pode ser usado para discursos positivos. A construção sintética está vedada. Bom, tivemos o primeiro caso, aí o senhor vai me dizer se é deepfake ou não, que já causou muita polêmica, que foi o uso da inteligência artificial num vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do candidato Flávio Bolsonaro. Aquele vídeo que foi colocado no lançamento da candidatura, na convenção do PL, esse fato, esse vídeo específico, ele é uma deepfake? Esse vídeo é sim uma produção sintética. Ele não foi gravado especialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui nós temos dois problemas. Sim. Nós temos a construção sintética do vídeo, vedada pela legislação eleitoral. Isso foi feito num ato intrapartidário, foi feito numa convenção e não na propaganda eleitoral. Agora,
da mesma maneira estava proibido. Não poderia ter sido feito dessa maneira, com essa característica. E tem um segundo problema aí, que é o problema da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não pode participar das propagandas eleitorais. Mesmo sendo algo interno. Mesmo sendo algo interno. Agora entra uma questão e uma discussão. O direito não é uma ciência exata, e o que significa dizer que, nesse momento, e certamente já construíram ações judiciais em face desse vídeo, certamente isso já está tramitando, mas o que o TSE analisará são intenções. Olha, qual foi a intenção de proibir o vídeo sintético? Será que aquele vídeo especificamente altera alguma condição eleitoral? Foi intrapartidário? É algo menor? Sendo aqui bem realista, isso não tira, né, o candidato do PL, não vai tirar o candidato do PL da disputa eleitoral naturalmente, mas já é um bom exemplo aí para mostrar que os partidos precisam ter muito atenção para não cometer falha. O senhor acha que há ali, trabalhando, né, com toda essa experiência que o senhor tem, trabalhando com candidatos inclusive, há limite no pensamento, há limite de como pensa uma estratégia política numa campanha? Batimos um papo lá fora, como eu disse, sobre a legislação falha no Brasil. Muitas vezes uma multa é um convite para você usar o fundo partidário e acabar fazendo um vídeo que é proibido. Eu vou pagar uma multa irrisória, nem eu vou pagar, é o fundo que vai pagar. Sem dúvida. A campanha eleitoral, quando ela é construída, ela é repleta de questões. As equipes de marketing, elas vão questionar os escritórios de advocacia. Posso ou não posso? Tá. Muitas vezes o escritório vai dizer não pode. E aí a pergunta seguinte é, tudo bem, mas se eu fizer? Porque o ganho eleitoral é tão alto que eu quero saber qual é a consequência se eu fizer. Quando a consequência é tirar alguém da disputa, existem alguns abusos, Júnior, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, o uso indevido de meios de comunicação, de TV ou rádio, por exemplo, isso tira alguém da disputa. E aí, sempre que houver esse risco, a candidatura, o candidato não vai avançar. Obviamente não vai correr esse risco. Além de perder a candidatura, ficaria 8 anos inelegível, imagina. Então, não vai correr esse risco. Agora, quando o risco é apenas uma multa, e muitas vezes, Júnior, uma multa de valor muito baixo. Sim. Tem lá uma multa, por exemplo, que fica de 2 no piso a 8 mil reais no teto. Olha, teremos um ganho eleitoral bastante interessante. A multa, o meu fundo eleitoral, minha campanha, arrecadei, tenho lá 3 milhões de reais para fazer uma campanha para deputado. 8 mil reais? Acho que vale. Vale o risco. Então, esses detalhes da nossa legislação, eles existem. Deixa eu voltar na questão da deepfake. Então, vamos lá tentar exemplificar. O Márcio é candidato. Então, a gente vai fazer um vídeo dele construindo uma casa, ajudando uma família, fazendo algum serviço de casa. Isso pode? Se a gente jogar... Tentar mostrar as qualidades do candidato. O que eu não posso fazer é uma construção sintética. Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o teu exemplo integralmente. Peguei a foto do Márcio, a voz do Márcio, e mandei a inteligência artificial colocar o Márcio num cenário entregando uma casa para uma pessoa, etc, etc. Foi um conteúdo totalmente sintético. Tá. Não posso fazer não isso. Pode. Não posso fazer isso. Agora, o que eu posso fazer? Vamos para a rua e vamos colocar o Márcio ali para conversar com as pessoas. Isso é parte do nosso propaganda eleitoral. Abraçando o público, abraçando as pessoas. Isso é real, isso está acontecendo. Tá. E aí nós vamos colocar todas essas imagens da inteligência artificial e pedir para ela corrigir falhas, melhorar a imagem. Aí pode. É uma linha muito tênue, né? Do que pode ou não. E imagine a dificuldade de identificar depois se aquele conteúdo foi só melhorado ou se ele é 100% sintético. Porque a qualidade da inteligência artificial, em muitos casos, nos coloca em dúvida. E aí, como é que a gente sai desse problema? Vai ter processo. Quem tiver dúvida vai processar e aí vai precisar, ou precisaremos, periciar para saber se esse limite foi rompido ou não. Bom, uma candidatura, então, usar um vídeo fake do candidato adversário. Vamos dar um exemplo. O Flávio Bolsonaro usa um vídeo do Lula na prisão. É óbvio, então, que isso daí também é uma deepfake, né? Porque isso daí também nós teremos, né?
Exatamente, ótimo exemplo. Isso é uma deepfake. E não apenas pelas candidaturas, mas por eleitores também, né? Exato, exato e sem dúvida. E como a legislação do Tribunal Superior Eleitoral protege eleição, claro que as grandes vedações são direcionadas a partidos e a candidatos. Mas isso não significa que o eleitor ele possa fazer qualquer construção sem responsabilidade. É bastante importante. Muitas vezes o eleitor, na ansiedade de ajudar o candidato, quando ele faz o ilícito, ele pode causar problemas para a candidatura, atrapalha bastante aquele que ele quer ver eleito. Tentar aprofundar um pouquinho mais, a inteligência artificial e todo esse material produzido, ele é usado na rede social. No Instagram, no Facebook, no X, que são as plataformas mais conhecidas aqui no Brasil. E o algoritmo pertence aos Estados Unidos. O senhor acredita que haverá algum tipo de interferência nesse sentido na eleição? Essa é a grande dúvida e o grande debate do momento, e o debate que se faz, inclusive, no meio acadêmico. Porque com a influência das big techs, das grandes empresas de tecnologia que direcionam o algoritmo para que a gente compre mais. E também para que a gente possa votar de acordo com características específicas. E é claro que nesse momento o sinal de alerta e a grande preocupação está exatamente em torno disso. Haverá direcionamento de algoritmo para que você receba mais propagandas, o algoritmo entende que você está tendente a votar para A. Será que realmente haverá algum tipo de interferência nisso para que você receba muitas informações do candidato B, tentando fazer você tentando te persuadir a fazer a mudança? É muito preocupante, muito difícil fazer essa análise, essa auditoria. Essas empresas não são brasileiras, não estão ao alcance das nossas auditorias. E isso, Júnior, essa pergunta, como eu te disse, ela está no centro hoje, inclusive, de um debate acadêmico. Famosos autores, filósofos contemporâneos estão discutindo exatamente isso e o risco disso. Quer dizer, está longe do alcance do TSE, dos tribunais, e no momento que a gente vê um recrudescimento dessa interferência internacional, gera uma preocupação, acho que sem precedentes, né? Sem precedentes, definitivamente. Essa concepção intelectual aí desse assunto que você puxou, discute hoje sobre como, por exemplo, é interessante reduzir vocabulário. Como reduzir vocabulário? Vamos tornar cada vez mais simples os diálogos, vamos tirar toda forma de rebuscamento, de termos mais difíceis, vou reduzir seu vocabulário, porque aí eu reduzo também a sua capacidade de análise e é mais fácil. É mais fácil direcionar um produto para você comprar, e aí volto a dizer, é mais fácil direcionar você para votar em alguém. Doutor Guilherme, agora saindo um pouco dessa campanha tecnológica, né? Voltando para aquele trabalho mais provinciano de eleições de décadas passadas, né? Santinho, cartaz, boneco inflável, o boneco em pôster, o que vale, o que não vale, porque todo ano a gente vê, né, Márcio? A gente vê aquele boneco, aquela foto do candidato ali no meio da rua, para que as pessoas vejam, tirem foto ou não, né? Ou para o bem ou para o mal. O que nós temos de proibido, permitido, o que o candidato pode, não pode, bandeiraço, enfim. Aquelas campanhas mais tacanhas de antigamente. Quando a gente vai para uma aula de direito eleitoral, eu começo dizendo para os nossos alunos, regra, não pode. Agora eu vou dizer para você só o que pode. A legislação eleitoral foi endurecendo, mudando, tirando. Vocês vão se lembrar das campanhas de antigamente que se distribuía brinde, camiseta, boné, pintava muro, dava chaveiro. Não, tudo isso que eu falei agora não pode mais nada. Nada. Pintar o muro não pode. Não pode mais pintar muro. A única propaganda admitida em residência, se você quiser ajudar o seu candidato, adesivo em janela, desde que não ultrapasse meio metro quadrado. Nem a plaquinha no poste pode? Não pode pôr placa no poste, não pode pôr o adesivo no portão. Bom saber. É só na janela residencial. Então, isso pode. No carro, pode também, com limites, né? Tá. No para-brisa traseiro, pode adesivar. O adesivo pode ocupar o espaço inteiro do para-brisa traseiro, desde que seja microperfurado. Microperfurado é para você olhar no retrovisor e conseguir enxergar atrás. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Nós precisamos conversar com o nosso consultor depois de seguro. Eu li uma matéria, não sei se é verdade, porque a gente nunca mais sabe o que é verdade nesse mundo, né? São tantas informações, que quem adesiva o carro com material
propaganda política, pode perder o seguro do carro, porque a seguradora entende que ele agravou o risco. Olha que loucura. Essa dúvida é excelente e é dessa semana. Eu recebi. É verdade isso, doutor? Eu recebi dúvidas de candidatos que me encaminharam essa matéria para dizer assim, doutor, verdade, ninguém mais vai adesivar o carro. Eu fiquei pensando, mas peraí, vou perder o seguro do carro? Então, e por que eu disse que essa pergunta é muito importante que tenha sido feita? Talvez esse seja um dos assuntos mais atuais, que acabou de sair. Essa semana isso. Tá fresquinho, tá quente ainda. Isso não é uma decisão judicial, isso é uma orientação de um grupo de seguradoras. E o que a gente precisa discernir sobre isso? Como eu vou usar o meu carro? Eu, cidadão comum, tá? E como eu acho que a Justiça Eleitoral caminha nesse assunto. Sou um cidadão comum, gosto do candidato A e vou colocar um adesivo no meu carro. Bati no meu carro, vou perder o seguro? Lógico que não. Nenhum poder econômico, uma seguradora, uma associação de seguradoras, não altera a regra eleitoral no Brasil e não pode diminuir a nossa liberdade eleitoral. Eu, como eleitor, não vou ter problema nenhum fazendo isso. É a minha leitura do jogo. Uma situação diferente, e aí eu acho que as seguradoras podem ter razão. Eu vou pegar o meu carro, eu vou ser voluntário da campanha e eu vou trabalhar na campanha. Eu vou colocar eu vou colocar uma caixa de som, nós vamos fazer carreata, eu vou fazer transporte de cabo. Então, o meu veículo que está cadastrado no meu seguro, como uso pessoal, passou a ter uso comercial. Aqui talvez eu tenha problema. Mas o eleitor comum que adesiva o carro não está nessa situação. É outro contexto. A seguradora muitas vezes faz isso com a intenção de, evita para não me dar problema e se você fizer eu vou tentar não pagar. Mas essa lógica econômica não prevalece no Brasil sobre algo que é muito importante, que se chama democracia e liberdade, das pessoas poderem fazer campanha para quem quer que queiram, né? Nesse sentido, da pessoa fazer campanha, o que ela pode e o que ela não pode. Por exemplo, eu posso gravar um trecho do horário eleitoral, reproduzir na minha rede social. Eu recebi essa pergunta esses dias. O que eu posso e o que eu não posso? Bacana. Eu como cidadão, como eleitor. O eleitor pode fazer isso, tá? Posso gravar esse trechinho, achei tão bacana, me emocionei, quero que as pessoas vejam. Posso? Pode. Vou colocar na rede social, mesmo que tenha um alcance muito grande na rede social. Sem problema nenhum, tá. A pessoa, o eleitor pode fazer isso, não tem problema. E aí, até voltando àquela pergunta que você tinha feito, o que pode e o que não pode, né? A ideia do adesivo pode, na janela, no carro eu consigo colocar. Em outras partes do carro, desde que não ultrapasse meio metro quadrado. Bandeira pode, o candidato pode fazer uso de bandeiras. A gente vai ver muita bandeira aí pelas ruas. A partir de domingo abre a janela. Então, a partir de domingo as bandeiras já podem ser usadas. Só que elas precisam não ter um horário, né? Das 6 às 10 da noite. Característica do uso de bandeira, mobilidade. Eu posso colocar, mas eu tenho que tirar. Eu não posso deixar aquilo ali à noite, então eu preciso respeitar esse horário. Bandeira pode. A distribuição do material impresso continua sendo possível, sendo permitida, que é aí, como é uma das únicas coisas que eles podem fazer, eles concentram aí muitos milhões de reais do fundo eleitoral, vai para as gráficas. Eles vão imprimir o santinho, o adesivo, que inclusive você pode ir com ele colado lá no dia da eleição. No dia da eleição pode menos ainda. Propaganda silenciosa. Mas o adesivo pode. Então, esses materiais impressos podem ser construídos. O boneco inflável não, né? Você mencionou isso. Aquele outro boneco, parecido com aqueles de supermercado, quando a gente encontra um artista ali, um modelo. Também não pode. Não pode. O boneco, todas essas formas de bonecos são também vedadas pela legislação. Quer dizer, Márcio, Lorival, Ellen, André, é muito complexo para a gente entender tudo, né? Mas não é impossível entender. Basta ter um pouco de força de vontade, tanto do candidato, da campanha, do próprio eleitor, né? É verdade. E a campanha eleitoral, ela se desenvolve com reuniões, com essas dúvidas que surgem a partir de alguém que não é do jogo, não é da eleição,
mas tentou travar alguém ali pensando no próprio interesse, na própria empresa. É a partir disso que a gente vai abrindo essas rodadas que vocês abriram aqui para conscientizar as pessoas. Importante também, Júnior, não deixar de dizer que se o cidadão ele encontrar uma propaganda irregular, interessante. Acabamos de dizer que não pode pintar muro, mas e se alguém pintar o muro? E se eu encontrar o adesivo no portão? O que eu, cidadão, faço? Muito simples. Baixa um aplicativo no celular chamado Pardal. Esse aplicativo ele é do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai poder tirar a sua foto e enviar isso para a Justiça Eleitoral. Ali a apuração será feita. O Ministério Público toma ciência da irregularidade e aí é o promotor eleitoral que vai continuar a atividade. Processa quem ele tiver que processar, manda tirar o que tiver que ser tirado. Para o cidadão que não tem tanta meticulosidade com rede social, com smartphone, pegar um idoso que está ali, foi no mercado, foi buscar o pão, foi buscar o leite, ele quer denunciar, mas ele não está com o smartphone, e daí? O método mais fácil ainda é o celular e é o Pardal. Não tenho pedir isso. Alguém denunciado aí. Filho, isso. neto. Essa é a maneira mais rápida, para ser bem sincero. E não ligar para a polícia, né? Não, realmente. Não vai adiantar nada. Vou ligar para a polícia aqui. A polícia fica em situações muito delicadas nesse período eleitoral. Quer um exemplo? Posso fazer propaganda eleitoral, posso colocar uma caixa de som, ligar um microfone, fazer o meu discurso, eu posso fazer isso. Mas eu tenho que respeitar limites de som. E aí, quando eu não respeito esses limites de som, a campanha eleitoral pode tudo? Não. Tem limites em decibéis. A gente tem legislação sobre poluição sonora que continua válida no período eleitoral. Mas aí os vizinhos estão incomodados, chamam a polícia. É extremamente desconfortável para a equipe policial, porque ela talvez já seja imediatamente acusada de estar impedindo a campanha do candidato B, de serem partidários do candidato A. E não é isso. E aí, depois, problema de corregedoria, de explicar tudo isso. A situação é um período também muito delicado para eles, sem dúvida nenhuma. Agora, para não deixar lá, não tenho neto, não quero incomodar meu neto, quero ir em algum lugar dizer o que eu estou vendo. No cartório eleitoral, todos os municípios têm, o cidadão pode ir até ali, ele vai ser muito bem atendido e vai ser informado sobre o que fazer ali, então, de maneira presencial. Muito bem. Márcio, alguma questão da bancada? Eu acho que foi abordado principalmente as principais dúvidas, né? Sim. E eu acho assim, na dúvida não faça, né, doutor? Na dúvida não faça. Para que você vai infringir correndo sérios riscos? Eu acho que a abordagem foi legal e começando, né, Júnior, no sentido de orientar principalmente o eleitor, né? Eu acho que foi bastante proveitosa essa entrevista com o doutor Guilherme, justamente para orientar o eleitor, o correligionário do candidato e o próprio candidato, que tem candidato que às vezes não sabe o que pode e o que não pode. E o objetivo da gente começar essa série de entrevistas é com esse sentido, viu, doutor? E, Márcio, essa é a orientação do escritório de advocacia para o candidato. Na dúvida, você não faz. Pergunta, mas não faz antes de perguntar, e essa é a orientação chave dentro de um escritório. Maravilha. Doutor Guilherme, muito obrigado por nos visitar aqui, por essa aula de direito eleitoral. Júnior, eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez, quero aproveitar e agradecer a toda a equipe do Primeiro Jornal, agradeço ao Márcio, agora pessoalmente, havíamos nos falado, eu havia participado outras vezes, sempre de maneira remota, primeira vez no estúdio, obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. E na próxima semana vamos receber aqui a Justiça Eleitoral, né? Com o Igor, que é o chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral, e a gente vai, durante os próximos quase 2 meses, né, tentar colocar na população a informação correta, a informação imparcial sobre as eleições 2026. E avisa aí os presidenciáveis que os microfones aqui estão abertos, tá? Se algum quiser vir aqui, vamos recebê-los, tá bom? É difícil alguém dar um pulinho aqui em Botucatu, né? Eu nunca vi. Não? Qual foi o último presidenciável que esteve aqui? Botucatu, para mim, é o centro do universo. Não era campanha ainda, pré-campanha, mas nós recebemos o Caiado agora aqui. O Caiado, tá certo. Esteve aqui na cidade. Teve o Aécio Neves para mim em é o centro 2014. do universo, não sei para vocês. Tudo começa aqui e aí vai se expandir, tá? Valeu, gente. Um abraço, Júlio Quinteiro. Daqui a pouco, ao meio-dia, ele está com o radar, que já pode antecipar quem vai vir hoje. Hoje vem o doutor Lourenço Talamonte, ele vem acompanhado de uma psicóloga e a gente vai falar sobre cyberbullying. Que legal. Sabe por quê? Cyberbullying.
Eu não perco ao meio-dia o radar com o Júnior Quinteiro aqui na Prever FM. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. E semana que vem, como o Júnior já disse, acompanhando aqui essa série de entrevistas com relação às eleições. E é sempre importante a gente dizer o seguinte, que todo esse trabalho da Prever FM, do Acontece Botucatu, por trás de tudo isso tem um quadro de patrocinadores, né, André? Vamos lembrar os patrocinadores, você que está pela live, inclusive vai ver as logomarcas passando aí. A JIJ Tech, tecnologia, confiança e qualidade para o seu carro. A Seven Motors, que completa hoje 9 anos. 9 anos. Parabéns ao Carlinhos, toda a equipe, acelerando na linha de perfeição. Grupo Prosperar, mais do que enriquecer, prosperar. E Alemão Pneus, centro automotivo, que oferecem aí as eleições 2026, com oferecimento da Piemonte, ambientes planejados, mais do que móveis planejados, criamos ambientes que contam histórias. E com o apoio do Âmbar Bar e Restaurante, Areia Raiz, Botica Oficinal, Fábrica Pizza Bar em Itatinga e Associação das Empresas dos Distritos 3 e 4 de Botucatu. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.